Boa noite, pessoal. Hoje eu tô começando 4 minutinhos antes porque eu preciso fazer um comunicado para vocês muito importante que durante a palestra não dá tempo de eu fazer. Então, eu deixei aqui 3 sites muito importantes para que vocês tenham informações sobre as oficinas Geração e Vida, tá bem? Então, o primeiro é o tovebrasil.com.br, que é um site onde vocês entram ali num lugar onde tem uma lupinha e vocês encontram em qualquer lugar do Brasil onde tem oficina Geração e Vida acontecendo. Lembrando que isso que nós estamos fazendo não é uma oficina de oração e vida. O que nós estamos fazendo aqui é só um retiro virtual, tá certo? Não é uma oficina de oração e vida. O retiro pertence às oficinas, tá bom? Bem, e o outro site muito importante que vocês visitem. Tira o seu computador. Fecha o seu WhatsApp. Só um minutinho, gente. Pronto, acho que agora foi. Um outro site muito importante para que vocês visitem é o tovpio.org, tá? O que quer dizer Tovpio? É Talheres de Oração e Vida.org. Porque Frei Inácio é espanhol e tudo ficou nessa língua. Então, tovpio.org é o site oficial das oficinas no mundo. Então, se vocês quiserem saber onde tem oficinas em outros lugares fora do Brasil, lá tem também. E também tem palestras do Frei Inácio, tem muitas coisas muito bonitas lá no tovpio.org. E o último site que eu gostaria muito que vocês conhecessem é o fundaciontovpio.org. É o site oficial da Casa Fundacional. Era a casa onde Frei Inácio morou, viveu, né? E ele deixou um pedido para que o site, a casa dele se tornasse um museu vivo. Eu vou depois colocar na minha linha do tempo aí do Instagram e vou colocar também no YouTube, lá no canal do YouTube, Caramelos de Deus. Vou colocar para vocês conhecerem o que é a Casa Fundacional, tá bem? Então, vamos então nos preparando para a palestra de hoje. Vamos esperar aí esse minutinho para que todo mundo possa entrar, né, na live. Falta ainda alguns segundinhos para dar pontualmente 8 horas para a gente começar. Lembrando então que, infelizmente, nós não podemos colocar nem fotografias das páginas do livro para vocês acompanharem, porque isso seria contra os direitos autorais. Como no Instagram não tem como a gente colocar a transcrição, né, das páginas, seria impossível. Então, paciência. Ao longo do tempo, vocês comprem o livro e mergulhem, que é maravilhoso, tá bem? Então, vamos começar mesmo a nossa palestra de hoje. Então, vamos nos concentrar. Vamos começar a terceira palestra, As Fontes do Sofrimento, segunda parte. Vamos então pedir, antes de tudo, que o Espírito Santo de Deus se derrame sobre nós, que Ele me capacite para que eu possa passar para vocês tudo o que Ele quer. Vem, Divino Espírito Santo, se derrama sobre nós. Amém. Eu já fiz as minhas orações, mas estou fazendo um pedacinho dela com vocês. Então vamos fazer então a primeira palestra, As Fontes do Sofrimento, segunda parte, começando com
um canto rezado, como sempre, o canto 17 do livrinho de cantos, tá bem? O livrinho de cantos, ele é pequenininho, é que para levar para lá e para cá eu já deixei o meu grudadinho, mas quem tem aí, canto 17, Cristo nos dá a liberdade. Comecemos então. Cristo nos dá a liberdade. Cristo nos dá a salvação. Cristo nos dá a esperança. Cristo nos dá o amor. Muito bem. O Frei nos diz o seguinte, que existem duas leis fatais que são as mães naturais da ansiedade e da angústia, que são a rapidez e a produtividade. Essas são as fontes desse grande sofrimento que é a ansiedade e a angústia. A rapidez do dia a dia, do corre-corre e a produtividade no trabalho. Então, você, no mundo de hoje, você vale tanto quanto você produz. Levando-se sempre em conta que a produtividade, gente, não quer dizer sentir-se pleno, realizado, mas sim dinheiro vivo e palpável. Isso quer dizer produtividade. O homem, ele é medido por sua capacidade de rendimento. E ele, por sua vez, avalia a vida pelo rendimento que lhe dá. Então, em qualquer profissão, pessoal, se exige o máximo de produtividade. Alguma coisa que se possa aproveitar agora mesmo e sempre agora. Existe, então, o quê? Uma psicose da pressa. Atingir metas, principalmente quem trabalha em bancos, então, vive louco. Metas. Então, na escala social dos valores, um fracasso econômico hoje em dia é pior estigma diante de uma sociedade do que, por exemplo, um fracasso no matrimônio. Muito triste isso, mas é a pura verdade. O mundo, gente, está organizado de tal maneira que todos querem ter lucro. E muito lucro. O máximo possível. É como uma doença. As pessoas, gente, abandonam os dogmas religiosos para viver os dogmas econômicos. Uma verdadeira loucura, inversão de valores. Todo mundo tem que lucrar. Tem que comprar coisas, passando 12 horas no trabalho para pagar as contas e esperando que tenha um trabalho suficiente para fazer isso. Por isso, gente, mais que ter, hoje o que interessa é parecer que se tem. Realidade triste, mas é. E entre outras, está uma das maiores fontes da angústia. Quem quer parecer ser o que não é e ter o que não se tem. Isso é o mais triste. Então, como se sofre por causa disso, diz o Frei Inácio. Então vamos cantar agora aqui, pegar um canto, o canto 15, e vamos fazer em forma de oração, mas prestem muita atenção na letra desse canto, porque ela quer dizer muita coisa em relação a esse tema que nós acabamos de abordar. Canto 15 do livro Trilha, Você Tem Valor. Para quem tem o livrinho, livro Trilha, número 15. Quem não tem, acompanha, por favor, na TV. Comecemos.
quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ó Espírito Santo, ele se move em você, até com gemidos inexprimíveis. Daí você pode então perceber que para ele há algo importante em você. Por isso, levante e cante, exalte o Senhor. Você tem valor, o Espírito Santo se move em você. Nesta caminhada que estamos fazendo pelas trilhas do sofrimento humano, cabe repetir a mesma pergunta: o que é então o sofrimento? E o Frei nos responde: o sofrimento é a vontade contrariada. Escrevam aí no seu caderninho espiritual e põe lá depois no recado na porta da geladeira. Sofrimento é a vontade contrariada. É quando nossos desejos, gente, não são realizados de acordo com a nossa vontade. É quando as pessoas não fazem o que nós queríamos que elas fizessem. É quando as pessoas quando as coisas não acontecem como a gente quer. Então, nós ficamos magoados, ficamos sofridos e ressentidos. O ego nos faz crianças mimadas. Então, por quê? Porque a nossa vontade se choca contra a realidade dos fatos. E desse choque nasce o sofrimento da impossibilidade de realizar a nossa vontade. Então, o que é que nós devemos fazer? Deixar de lado os impossíveis. Anotem aí, deixar de lado os impossíveis. Então o Frei diz assim, que é na medida em que eu rejeito os acontecimentos, pessoas, coisas, que eu as transformo em inimigas. As coisas, gente, me agradam ou desagradam. E ao meu desagrado corresponde a minha rejeição ou a minha resistência. E essa sensibilidade é, ou pode ser, terrivelmente subjetiva. Aí entra aquele assunto da mente que a gente conversou ontem. No fundo, então, nós podemos dizer que todo sofrimento é uma resistência mental. E onde há resistência, há sofrimento. Então, se a pessoa acaba fazendo-se inimigo de tudo que rejeita, então ela pode se transformar num ser sombrio, desconfiado, temeroso e temível ao mesmo tempo. E pode entrar, então, num círculo vicioso. Presta atenção, quanto mais as coisas o desagradam, mais as rejeita. E quanto mais rejeita, mais desagrada. Então é preciso cair fora desse círculo de fogo. Frei Inácio alerta a gente. Chega de sofrer. Lembra dessa frase? Chega de sofrer. Agora, nós vamos dizer numa proporção muito mais elevada do que poderíamos imaginar. Nós somos uma coisa muito simples. Total impotência. Que muitas vezes, gente, não há nada ou muito pouco a fazer. Nós temos que ter consciência disso.
que a nossa liberdade, ela está profundamente condicionada, às vezes presa e frequentemente anulada a nossa liberdade. Que o que podemos, gente, é muito pouco ou quase nada. Se a gente tiver muito claro essa limitação total, nós vamos ter paz. Quem for capaz de aceitar isso sem se revoltar, já está metade do caminho da libertação. O Frei Inácio afirma isso. E é verdade. Por isso, gente, quando nós fomos colocados diante de situações dolorosas, nós deveríamos fazer a seguinte pergunta. Preste atenção e escreve lá na porta da geladeira também. Grifa e escreve no seu caderninho. Posso modificar isso que está me incomodando tanto? Até que ponto? Que é que eu posso fazer? E preste atenção. Se for possível fazer alguma coisa, deve-se lutar feito um leão para conseguir o que você deseja. Enquanto há isso aqui para ser feito, tem que ir em frente e lutar. Mas, atenção, se não há nada o que se possa fazer, que o acontecido é impossível de ser modificado, é loucura reagir com ira, como se pudéssemos anular o irremediável com atitudes agressivas. Então, o Frei diz, o que fazer então? Deixar de lado o que é impossível de ser modificado. Essa, gente, é a porta larga da libertação. E o que é impossível, deixar de lado. Vamos gravar isso bem fundo, tatuar no nosso coração e na nossa mente, gente. Deixar de lado o que é impossível de ser modificado. Coisas da nossa história, do nosso passado, não dá para mudar. Então, deixa de lado. Agora, se tiver alguma coisa ao seu alcance ainda, lute como um leão, tá bem? Agora, o Frei vai falar exatamente sobre esse tema do tempo passado. O tempo é metafisicamente irreversível, não é verdade? Não é possível, gente, fazer uma viagem de volta ao passado no lombo do tempo. Impossível. Não podemos, gente, voltar nem um minuto, nem um segundo para trás. Impossível. Tudo que aconteceu, desde esse instante para trás, é um fato consumado. Um impossível. E a lembrança do passado pode converter-se num manancial mais abundante de tristeza e de sofrimento para a maioria das pessoas. Pode, infelizmente. Então é hora de, lembra da palavra-chave? Despertar. E deixar de lado os impossíveis. Essa é a regra e a chave, lembrem-se disso. Então não adianta, gente, ficar amargando a vida, relembrando e revivendo coisas tristes, tristezas, traições, maledicências. Não fiquem recordando essas coisas. E envergonhar-se deles, recordando-os, também é como bater a cabeça contra a parede, o Frei Inácio diz, e é a pura verdade, né? Se nunca vão ser deslocados nem 1 milímetro, para que fazer tanta força para empurrar essas coisas? Por que resistir a essas coisas? Então deixa disso, para de loucura, tá bem? Os fatos já estão consumados. Mesmo que você derrame um mar de lágrimas, mesmo que você se encolerize, derramando amargura como a lava de um vulcão, a lava do vulcão vem e destroça tudo. É tudo inútil, porque esses fatos jamais serão alterados. Triste realidade? Não. Acabou. Foi e acabou.
Então, para que resistir? Deixe tudo isso no esquecimento. Não fica olhando para trás. Não transforma a sua vida numa grande âncora presa lá no passado. Vamos lá, bola para frente e vamos começar de novo. É assim que a gente tem que pensar. Comecemos outra vez como se nós não tivéssemos feito nada. Essa é a frase do Frei. Sabe o que acontece então quando você está recordando essas benditas coisas do passado? Você dá vida a eles. E isso é uma verdadeira loucura, porque é só você que sofre. Os que te fizeram mal, agora eles estão aí, gente, gozando a vida numa boa, alegremente. Eles nem se importam e muito menos se lembram de você. Eles vivem as suas vidas e eles têm as suas próprias preocupações. Eles não lembram de você. O único que sofre é você. Então, quando você mexe neles e fica recordando esses fatos, é só você que sofre. Só você que se queima com essa panela quente que você não solta. Então, você fica batendo a cabeça contra a parede e não vai ter jeito. É uma insensatez, o Frei Inácio diz. Acorde e mande para o esquecimento as coisas que não têm solução. Chega de sofrer. Vamos ser felizes, tá bem? E grave bem isso na sua mente. Escreve lá outra coisa no seu caderno espiritual. E depois põe na porta da geladeira para você não esquecer nunca mais. E grave bem isso. As fúrias do seu coração não poderão fazer nada. Nada para o que aconteceu não tivesse acontecido. Então, solta a panela quente. Grave bem isso na sua mente, tá bem? Vamos fazer juntos agora uma oração belíssima, extraída do livro das orações dos encontros de experiência de Deus do Frei Inácio. Então vamos nos silenciar e vamos fazer juntos. Meu Deus, socorre-me que estou resvalando, não vejo nada. Chego a ti, tropeçando e caindo. Venho a ti, meu Deus, com toda a minha miséria, com todos os meus destroços, porque é impossível que tu possas transformar tudo isso em alguma coisa de positivo. Não tenho mais nada. Misericórdia, meu Deus. Sinto frio. Não me deixes assim. Tropeçando, chego a teus pés, completamente despojado, como um ser submisso. Liberta-me, liberta-me, Senhor, do meu orgulho e da minha miséria. Eu queria, ó Deus, aconchegar-me um pouco junto ao teu coração. Seria muito pedir-te que me deixes fazê-lo? Misericórdia, Senhor. Amém. Agora eu vou contar para vocês uma historinha. Uma historinha muito interessante. Prestem bem atenção. Um dia, um velho mestre pediu para um jovem que estava muito triste que ele colocasse uma mão cheia de sal num copo de água. E pediu para ele beber. E perguntou para o discípulo: qual é o gosto? E o rapaz respondeu: ruim. E o mestre sorriu para ele e pediu para o jovem que ele pegasse outra mão cheia de sal
e levasse a um lago. E os dois caminharam em silêncio e o jovem jogou o sal no lago. Então, o mestre disse para ele: beba um pouquinho dessa água. E enquanto o discípulo bebia a água e aquela água escorria pelo queixo do jovem, o velho perguntou para ele: qual é o gosto? E o rapaz disse: bom. Aí o mestre perguntou para o discípulo: você sente o gosto do sal? E o discípulo respondeu, o jovenzinho: não. Então o mestre se sentou ao lado do jovem, pegou as suas mãos e disse o seguinte para ele: a dor na vida de uma pessoa não muda, mas o sabor da dor depende de onde colocamos a dor. Então, quando você sentir dor, o que você deve fazer é aumentar o sentido de tudo que está à sua volta e dar mais valor ao que você tem do que o que você perdeu. Em outras palavras, é deixar de ser copo e tornar-se lago. Então, vamos ver o que nós devemos fazer para nos tornar lago. Próximo trecho da palestra. Como nos tornar lago. Então, o primeiro ponto que o Frei Inácio nos diz é as pedras do caminho. Prestem atenção nisso aqui que o Frei fala, que sabedoria. Os caminhos da vida, gente, estão cheios de pedra, cheios de pedra. O caminhante, constantemente, ele vai tropeçando nessas pedras. E muitas vezes ele pode se machucar, porque pode ter uma pedra mais pontuda, né? Uma coisa assim. Então, as pedras, gente, estão aí, nos esperando, né? Em cada esquina tem uma pedrinha. Mas o que eu faço com essas pedras? Então, hoje aqui, nós queremos sair, né? Com vocês por esse passeio na vida, olhando as pedras. Sair, amanheceu chovendo, de repente, na viagem, vamos pensando aí nos acontecimentos que eu vou colocar agora. Arrebentou o motor do carro. Ai, meu Deus, uma pedrinha. O tráfego estava engarrafado, congestionamento, tudo parado, outra pedra. Aí meus nervos começam a se descontrolar. De repente, numa família, os pais estão para se separar, outra pedra. Eu perco alguém. São dissabores da vida que estão aí. Como manter os nervos calmos no meio de tantos problemas que nos agridem por todos os lados? Então, a regra de ouro, gente, é deixar que as coisas sejam o que são. Gravem essa frase, tatuem nos seus corações, porque ela vai ser a tábua de salvação para vocês para sempre. Deixar que as coisas sejam o que são. Deixe que chova. Deixe que o rio saia do leito e as geadas ameacem as colheitas. Deixe que o vizinho seja antipático. Deixe que o tráfego esteja engarrafado. São acontecimentos que não dependem de você. Então, são pedras do caminho. Grava essa frase também. Não fazendo conta, não é nada. Não fazendo conta, não é nada. Então não te aborreças, ser carinhoso, presta atenção nisso que o Frei fala, gente. Ser carinhoso e doce com as pedras é a única maneira para que as pedras não te firam. Seja delicado com as pedras, aceite-as como elas são. As tuas cóleras, gente, não poderão suavizar, ao contrário, elas vão te machucar mais ainda.
E se você não pode assumi-las levando-as nos seus ombros, as pedras, deixe-as com carinho para trás. Pense que a sua cólera, a sua raiva é como um ácido. Vocês já viram como é que a pedra fica toda áspera quando a gente joga ácido nela? Então, e quando cai a água do rio que é mansa? Fica lisinha, não é verdade? Então, vamos deixar passar, as coisas ruins passaram. Acabou, passou. Deixe de lado. Se você não consegue carregar isso, deixa com carinho a pedra para trás, tá bem? Outro ponto que a gente precisa resolver para ser mais feliz, para ser o lago. Esse ponto é muito importante. E isso, infelizmente, muito próximo da minha vida, eu pus isso em prática. Aliás, eu não. Alguém da minha família. Então, o aguilhão da doença não é a dor física e nem a distorção orgânica, nem mesmo as limitações que cercam o enfermo, mas sim a perturbação mental da pessoa. Então, uma vez que a pessoa fez ou está fazendo tudo o que está em suas mãos para vencer a doença, então ela deve depor toda a agressividade, não se irritar contra ela, não entrar em inimizade com a doença e deixá-la em paz. Isso é a vereda da sabedoria. Lembre-se, gente, de que tudo que você aceita, você transforma em amigo, numa reconciliação sem fronteiras. E assim, transformamos a doença na irmã doença, aceitando, fazendo o nosso 100%, tudo que tiver ao nosso alcance. O que não puder fazer mais nada, a gente aceita em paz. O outro ponto muito difícil para a humanidade: transformar a morte em irmã morte. Nesse momento muito difícil que a humanidade está vivendo com essa doença tão triste, não é? Bem, o homem, com a sua furiosa resistência mental, gente, transformou a morte na imperatriz da terra e revestiu a morte com cores vermelhas e contornos ameaçadores. O homem nasce, pouco a pouco ele abre os olhos e enxerga lá longe aquela porta entreaberta que um dia ele vai ter que transpor. E esse pensamento aterroriza o homem, aterroriza, e faz da sua vida, que a sua vida seja um morrer a cada dia, porque está se aproximando daquela bendita porta. Então a gravidade da vitória da morte sobre o homem está em proporção, né, o Frei Inácio fala, com o desespero e a agressividade com que o homem rejeita a morte. Esse é o problema. O principal problema da humanidade, então, não é como eliminar esse inimigo supremo, até porque todo mundo nasce, cresce e morre, é natural, é a lei natural, não tem como fugir disso, não é verdade? Tudo que começa acaba. Mas em como fazer, esse é o problema, em como fazer para transformar a morte numa irmã, numa amiga. Esse é o grande problema, tá? E já sabemos que o que é preciso fazer é deixar-se levar. É triste, mas ninguém vira para semente. Então, é preciso acordar, o Frei Inácio fala, e vencer-se, né? E convencer-se de que tudo que nasce morre. Tudo está bem. Chegada a hora, opor resistência é verdadeira loucura e autodestruição. Frei Inácio afirma aqui. Então, serena, humilde e sabiamente, você deve aceitar acabar-se um dia, soltar as amarras que ficam grudando a gente nessa vida e deixar-se levar mar adentro. Essa é a vitória, gente, do homem
sobre a morte. Dessa maneira, nós acabamos transformando o pior inimigo em um amigo. E a última coisa que nós vamos ver hoje, a obsessão. Vejam bem, a obsessão. O que eu vou falar para vocês hoje, vocês vão se enxergar muito dentro disso, em pequenas doses ou em maiores doses. Se for nas maiores, vamos tomar uma atitude para a gente melhorar. Pensem bem. Para manifestar bem essa ideia da obsessão, as pessoas costumam dizer: nossa, fulano colocou na cabeça dele essa ideia e ninguém tira. Isso é uma obsessão. Existem pessoas, gente, que estando já deitadas, colocam na cabeça a ideia de que não vão conseguir dormir. Não sei se vocês conhecem alguém assim. A ideia domina de tal forma a mente dessa pessoa que ela efetivamente não dorme. Existem pessoas que, quando estão preparando, por exemplo, a bagagem para uma viagem, elas abrem a mala 5, 6 vezes para verificar se elas colocaram tudo que estava certo ali dentro. Pessoas que se levantam às vezes para tá dormindo já, deitadinho lá para dormir, e acorda e vai lá ver se a porta da casa tá fechada, se deixou o gás ligado. Pessoas que levantam às vezes 3, 4 vezes para ver se está tudo em ordem. Então, a gente podia aqui multiplicar os exemplos. Então, há esse tipo de obsessão. E há também outros tipos. A obsessão da culpa, a obsessão do fracasso, do medo, da morte, das diferentes manias. Tem vários tipos de obsessão. O estado de obsessão, o Frei Inácio fala, ele depende também dos estados de ânimo da pessoa. Então, por exemplo, quando uma pessoa se encontra num estado altamente nervoso, se ela vai ser uma presa muito simples e fácil de ser agarrada pela obsessão, tá bom? Do que quando ela estivesse tranquila, relaxada. Então, as obsessões nascem quase sempre num terrível círculo vicioso. A vida agitada, as grandes responsabilidades e um ambiente às vezes hostil e dominador. Então, tudo isso pode transformar a pessoa num estado obsessivo. Esse é o infernal e temível círculo vicioso, o Frei fala, no qual dançam juntos várias coisas. Prestem atenção. A dispersão, a angústia e a obsessão, levando muitas pessoas, gente, a agonias insuportáveis e abrindo dessa maneira as portas ao inimigo mais perigoso que existe, que é a depressão. Esses inimigos juntos levam as pessoas à depressão. Então, o que fazer com isso? Alguns remédios podem ajudar em situações de emergência. Ajudam mesmo. E eles são necessários, e Deus deu a sabedoria para os homens para descobrir remédios que sustentassem as pessoas nos momentos mais de crise. E depois de equilibrados, sim, irem e atacarem o que o Frei Inácio fala que é a raiz do mal. Descobrir o que é que está dando para você esse estado de depressão. Ir em busca do que é que está te deixando deprimido. O que é que você está rejeitando, o que você não está aceitando, né? As drogas e o álcool e outras formas de evasão, elas só servem para enganar com o intuito de que não vejamos o inimigo. É como se enfiasse a cabeça dentro da terra e não visse o inimigo que está te atacando. Mas o inimigo está lá dentro da pessoa. E o que o Frei fala? É preciso enfrentá-lo com olhos abertos, coragem, pois não existe maneira de fugir de você mesmo. Então, o primeiro remédio consiste em não opor resistência à obsessão em si. Eu estou obcecado por esse assunto, estou preocupado com esse assunto, não resiste a isso. Vai lá, mergulha e descobre o que é que está te deixando tão apreensivo.
tudo aquilo a que você opõe resistência ou se reprime, além de não ser suprimido, gente, contra-ataca com a maior violência dentro de você. Então, se deixássemos a obsessão para trás, ela não oprimiria e simplesmente e por si mesma ela iria se dissipar, iria perdendo força. E como deixá-la para trás? Deixar para trás consiste em aceitar que aconteça aquilo que tememos. Aceitar que aconteça aquilo que tememos. Presta atenção nisso. Aceitar, gente, porque não vamos dormir. Aceitar porque não vamos agir com brilhantismo diante de determinadas pessoas. Aceitar que aquele não me ame. Aceitar que que tenham falado mal de mim. Aceitar que tenham me traído. Aceitar que o projeto não deu certo. Tudo isso faz parte de aceitar as coisas e deixar para trás, certo? Então, o que fazer para conseguir tudo isso que eu estou falando? Não é fácil? Não é fácil. Mas o que é que eu posso fazer para conseguir tudo isso? Isso se consegue, gente, acostumando-se a procurar o vazio mental. Com esse vazio mental, economizam-se muitas energias mentais e a mente descansa e se fortalece. E dessa maneira, a sua mente conseguirá ser mais forte do que as suas obsessões. Quando você deixa a sua mente livre, vazia, desocupada, ela vai ser mais forte e ganhar a guerra contra as obsessões. Para conseguir, então, esse tão almejado fruto, né? É preciso se dedicar, o Frei Inácio fala. Não é fácil, mas é preciso se dedicar com firmeza e método. A prática intensiva dos exercícios que se encontram nos livros do Sofrimento e Paz e da Arte de Ser Feliz. São 2 livros do Frei Inácio. O Arte de Ser Feliz é maravilhoso, como o Sofrimento e Paz. Ele é eu acho que ele é como se fosse o Sofrimento e Paz mais enxuto. Então, nesses 2 livros você vai encontrar esse método para que você pratique intensamente esse vazio mental. E o Frei diz, os resultados, gente, virão lentos, mas firmemente. E aos poucos você vai conseguir essa tão almejada paz mental. Eu prometo para vocês. Então, pessoal, é importante que vocês pensem no seguinte, que essa determinação só depende de você. Por isso que a gente começou lá na primeira palestra a falar do despertar e do salvar-se a si mesmo. E olha como a gente usa todos os elementos que a gente falou na primeira palestra. É muito importante como eles se espalham sobre tudo que o Frei Inácio vai falar para nós, tá bem? Em suma, então, a salvação não vai chegar para vocês e nem para mim como um presente de Natal. É você que deve salvar-se a si mesmo. E lembre-se, pessoal, que a liberdade não é um dom, mas sim uma conquista. Então vamos conquistar a libertação interior. Só depende de vocês e de mim. A vida, gente, é como um relâmpago. Escreve isso no seu coração. A vida é como um relâmpago entre 2 escuridões. A gente nasce sem pedir e morre sem querer. Então, aproveite o intervalo, tá bem? Nós vamos nos encontrar, então, amanhã aqui, às 20 horas, para outro caramelo. Espero que esse tenha sido um caramelo delicioso para vocês. Vamos saborear. Hoje eu vou colocar no feed o tempo forte de amanhã, que eu já consegui fazer agora à noite. Então, vou colocar para vocês logo após a palestra. A palestra fica salva aqui no Instagram por 24 horas e depois de salva, aí eu consigo colocar no YouTube, no Caramelos de Deus no YouTube, para vocês assistirem depois e as pessoas que não conseguiram, tá bem?
Ao vivo no YouTube ainda não deu, mas eu acho que ainda tá gostoso. Estamos conseguindo aos pouquinhos. Quando chegar na última palestra, a gente vai estar craque. Vamos terminar juntos essa última oração e nos despedir, tá bem? Que a gente vá em busca de Jesus, que vai nos levar a essa liberdade. Canto 17, novamente. Cristo nos dá a liberdade, só o refrão. Cristo nos dá a liberdade. Cristo nos dá a salvação. Cristo nos dá a esperança. Cristo nos dá o amor. Amém. Beijo, caramelos de Deus para vocês. Até amanhã. Fiquem com Deus.